Maravilha, glória a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. 9h05. Vocês que já estão aí do outro lado estão aguardando, ansiosos. Eu também, viu? Confesso. O nosso encontro com a nossa querida cantora Fran Santos. Bênção de Deus direto. Eu não vou falar de onde, ela que vai confirmar pra nós. Porque eu já falei errado o estado aí da cantora Suelane Santana. Eu falei que ela é de Brasília e ela é de Sergipe. Então vou ficar quieta. Maravilha. Bom dia, bom dia. Um abraço para todos vocês que estão aí do outro lado, na escuta, aguardando esse encontro abençoado e abençoador com essa menina linda de Jesus. Ela já estava adorando a Deus com a canção Tempo de Deus. E agora, vamos ouvi-la. Eita glória. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? A paz do Senhor Jesus, cantora Cida, tudo bem, graças a Deus. Olha, que maravilha, tudo bem comigo, graças a Deus, melhor agora ouvindo a sua voz, viu, minha amada? Que bênção de Deus, é um prazer, uma alegria tê-la conosco nesta manhã abençoada, 12 de agosto de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor. Querida, de onde você está nos abençoando? Amada, nós estamos agora em Brasília, tá? Diretamente do Itapuã, Paranoá, Brasília DF, viu? Que maravilha! Um abraço aí para nossa querida Brasília. Olha, eu vou falar o nome aqui de duas meninas representando todos os nossos companheiros, amigos, irmãos, ouvintes aí de Brasília, que é a pastora, cantora, compositora, terapeuta cristã Cléo Souza e também a nossa querida cantora, compositora Fátima Almeida. Ai, que maravilha, bênção. E como está o tempo aí, querida? Tá frio, tá chovendo, ou o sol está quente? Tá fazendo um calor? Amanheceu bem frio aqui, mas agora já tá começando a aquecer, viu? Aqui realmente é bem relativo. Tem hora que tá frio, tem hora que tá quente, mas tá muito bom o clima, né? Principalmente agora com essa atmosfera, né? Com essa presença do Espírito Glória Santo, a Deus, porque amém. cantora Cida, nosso Deus, semana passada foi bastante constrangedor, né? Aconteceu aquele imprevisto, a gente não pôde estar com vocês, né? E ao vivo, né, na entrevista, e muitas pessoas já na expectativa, esperando para ouvir, mas infelizmente, né, não pôde acontecer semana passada, como combinado. Exatamente. Mas isso porque é como a palavra do Senhor diz, né, em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, não foi o tempo a semana passada, mas o tempo é hoje. E o tempo hoje Glória está maravilhoso. Para a glória de Deus, amém? Amém, glória a Deus, amada, exatamente. Nós tínhamos marcado o nosso encontro, não foi isso? Mas não foi possível devido a um probleminha técnico na nossa ligação para você, não é isso, querido? No nosso celular para ti, e porque aqui estava tudo travado. Mas graças a Deus, tudo foi resolvido e nós estamos aqui nesse dia abençoado. E como a palavra de Deus ela é perfeita e bendita, tudo tem um tempo certo. Tudo tem uma hora marcada pelo nosso Deus. E a hora marcada pelo nosso Deus é a certa, é a perfeita. Eita glória! Querida cantora Fran Santos, fique à vontade, amada. Conta para nós essa linda história de amor que você tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. E é uma honra, é uma alegria tê-la conosco. Gratidão por você ter abraçado o projeto Mãos Unidas. Que Papai do Céu continue te abençoando, abençoando esse lindo ministério de louvor, juntamente com a sua família, com todos os seus amigos e com todos os nossos queridos ouvintes. Fica à vontade, amada. Conta para nós quando foi que deu início a essa linda história de amor que a menina Fran tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minha amada. Então, minha irmã, então vamos lá, né? O meu ministério de louvor, eu acredito, amada, que ele começou desde que eu fui formada no ventre de minha mãe. Por quê? Porque eu não nasci num berço evangélico, certo? Minha família não era evangélica, né? Eu me recordo que minha mãe, ela passou a frequentar as igrejas
e eu era bem pequena ainda, né? E eu me recordo que eu tinha 6 anos de idade, cantora Cida, quando eu ia para a igreja e a mamãe já não ia com muita frequência, sabe? Então, o que acontecia? O meu tio, que era frequente, ele era bem assíduo na igreja, né? E quando ele ia para a igreja, eu não poderia ir só por ser criança, muito pequena, então eu pedia a ele para que ele me levasse para a igreja, Sim. com 6 anos de idade, certo? Então, com 6 anos de idade, o meu tio me levava e, chegando na igreja, eu me recordo que eu pedi a oportunidade ao pastor, acredita? Que eu, com 6 anos de lindo! idade. Uma história, assim, muito... Eu creio que nasceu no coração de Deus. Uma história de amor com Jesus, né, amada? E essa história é muito linda, minha amada, porque é uma entrega mesmo, sabe? Verdadeiramente uma entrega de dentro para fora. Sabe, eu sou adoradora. Eu costumo dizer que eu não tenho título, não tenho rótulo. Eu sou serva do Deus vivo, eu sou adoradora, você tá entendendo? Então, eu me recordo que eu pedia as oportunidades. Então, eu ia e voltava com meu tio. Então, o tempo foi passando e eu fui continuando, sabe? A minha mãe me disse que tem histórias lindas, que eu orava, sabe? Lá, nós somos de uma família muito pobre, sabe? Então, a gente faltava as coisas dentro de casa. Então, eu bem pequena, minha mãe disse que se recorda. Ela contemplava eu ajoelhada no quarto, chorando, certo? E pedindo a Deus para o Senhor enviar mantimento para a gente, enviar alimento. Você está entendendo? Desde pequena que eu já tenho essa intimidade com Deus, sabe? Eu não sei como, não sei explicar. Eu só sei que eu fui crescendo assim. Aos 13 anos de idade, eu me batizei nas águas, tudo eu por conta própria. Eu ia só, eu procurava os pastores, procurava as irmãs, sabe? É a família espiritual, a família da igreja, sabe? Que me adotou, tá entendendo? Sim. E ali eu fui remando. E aos 17 anos, eu me recordo, cantora Cida, que eu me afastei do evangelho, sabe? Eu não permaneci o tempo todo. Então, eu me afastei, eu passei um tempo no mundo, sabe? Eu conheci o mundo, certo? E logo, não demorou muito. Logo eu voltei novamente, né? Não demorou nem 2 anos, o Senhor me trouxe novamente para a presença dele. E ali foi aperfeiçoando, né? Eu comecei a sentir que aquilo não era para mim, o mundo não era para mim. Então tá no sangue, né? O meu DNA é servir a Jesus. Então foi levando, aí eu me casei, aí veio os filhos. Sim. E há um tempo atrás, eu morei aqui em Brasília, há muitos anos atrás, né? Morei na cidade chamada Varjão, né? Tenho muitos amigos, muitos irmãos, eu tenho uma história bem linda lá no Varjão. Quem me conhece, né, sabe, vai testemunhar, vai concordar, né, da minha trajetória no Varjão do Torto, certo? Aqui mesmo em Brasília. Então, eu tive meus 3 filhos, né, os meus 3 primeiros filhos, todos na fé, né, nasceram na fé, participaram dos cultos, fazendo toda essa trajetória cristã, né? Cresceram nos princípios bíblicos. E depois passei uma temporada e voltei para o Ceará, certo? Eu vou te explicar agora, porque eu digo, cantora Cida, eu sou do Ceará, natural do Ceará, mas eu estou aqui em Brasília, então isso confundiu sua mente, né? Eu vou explicar aqui. Então, vamos lá. Em 2012, eu fui morar aqui no Itapuã, né? Então... logo aconteceu, não deu certo para a gente continuar aqui, a gente teve que dar um jeito e fomos embora para o Ceará, em 2012, certo? Então, em 2013, foi só chegar no Ceará. Dentro de 1 ano, o Senhor preparou o meu primeiro CD, né? O Senhor me abençoou com esse primeiro ministério, que é chamado Promessas, a qual é composto de 11 canções, Promessas, em 2013. No dia 30 de novembro de 2013, o Senhor me abençoou com a gravação, né, e o lançamento do CD Promessas, certo? Passou-se 10 anos, o Senhor me abençoou novamente com o ministério de louvor, né, abençoado, e Ele me entregou o álbum Tempo de Deus, em 2023, Maravilha. certo? E no dia 30 de novembro, ó, mistério, tudo é novembro e tudo é no mesmo dia. No dia 30 de novembro de 2023,
foi lançado, né, pelas plataformas digitais, né, diretamente, uma live diretamente do YouTube, foi lançado Sim. o meu CD Tempo de Deus. E de lá para cá, amada, é isso. A nossa vida é de altos e baixos mesmo, né? É muito doloroso, é muito espinhoso, porque o meu ministério realmente é um ministério assim que ele é extraído de muita dor mesmo. É igual como diz lá no hino de número 126 da harpa cristã, que tem uma estrofe, né, a quarta estrofe, aí a parte B diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação, né, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Cantora Cida, eu te afirmo uma coisa, que em Sim. todo esse tempo, em toda essa minha trajetória, né, de ministério, de estar nos pés do Senhor, é bem árduo, é bem sofrido, certo? Então foi extraído mesmo, essas melodias foram extraídas da dor, do sofrimento, das lutas, certo? Das tribulações, elas foram compostas em cima de lágrimas, de choro. É por isso que eu valorizo, eu particularmente valorizo o meu ministério. Independente se A ou B valoriza, eu sei a chamada Glória que a Deus tem na Deus. minha vida. Sim, minha Está irmã. entendendo, meu amado? Sabemos, minha irmã. Eu sei qual o propósito que o Senhor me chamou. Eu sei em quem eu tenho crido. Independente de eu estar acima, de eu ter ajuda, de eu ter apoio, independentemente, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei Glória a quem foi que me Deus. chamou para esse ministério. Aleluia. Certo? Sim. Bom, nada. Foi todos os dois, o CD e o álbum foram lançados no Ceará, certo? Concluindo Certo. aqui. Foram lançados no Ceará, gravados e lançados no Ceará. E agora, né, passou-se 15 anos eu no Ceará para o Senhor preparar esse mistério na minha vida. Meu Passou-se 15 anos. Deus. De altos e baixos, muitas coisas aconteceram, sabe? Que não convém aqui falar, porque Jesus sabe. Você sabe que a trajetória de um verdadeiro servo de Deus, ela é carregada assim mesmo. É uma bagagem muito pesada, É né? muitos testemunhos, né, minha irmã, para contar. A gente é cheio de testemunhos. Sim, sem dúvida. Aí são servos de Deus. Tem que ter testemunho. Se não tiver, Exatamente, minha querida. Se não tiver testemunho, não tem como ser, né? Porque a gente tem muitas pessoas que costumam falar do testemunho de outros, mas a gente que vive isso, que vivencia, que realmente tem essa intimidade com Deus, a pessoa não falta o que falar, cantora Cida, não falta, não é, minha amada? Você sempre tem algo novo para expressar, sempre tem algo novo para falar, porque você vivencia isso todos os dias, né? Então, cada louvor, cada letra, cada composição, certo? Ela vem extraída realmente de dor, de lágrima, certo? Porém, é muito prazeroso. É gratificante demais, amada. Nada se compara à presença de Deus, sabe? Você saber que você passou por um vendaval, por um deserto. Eu sei que você sabe o que eu estou falando, porque você tem suas lutas, tem suas tribulações também. Você carrega uma bagagem muito pesada também. E você sabe que para você estar onde você está, você tem passado por muita luta, tem engolido arame farpado, tem sofrido afronta, perseguição, calúnia, não é, amada? Mas você está aí de pé e tu irás continuar de pé, porque Deus é contigo. Amém. Tá certo? Então eu sei que Deus é comigo. Então, irmã amada, o Senhor Jesus preparou durante esses 15 anos que eu estive no Ceará, né? Passei o lançamento do meu primeiro CD, eu estava na Assembleia de Deus Templo Central, né? Foi ali onde tem o CD Promessas. Eu tive a ajuda do compositor presbítero Haroldo Cardoso, um homem de Deus, abençoado, né, da Assembleia de Deus, Templo Central do Doutor Diogo. Ele me ajudou nessa primeira composição, Promessas, a canção Promessas, certo? Que está baseada lá em Abacuque 3, amada. Que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam seus mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exalto o Deus da minha salvação. O CD Promessas está baseado no Abacuque 3, amada. E eu tive a ajuda, né, de alguns compositores no primeiro CD. E no segundo CD,
no caso, segundo álbum, que é composto de 6 canções, que é o Tempo de Deus, o Senhor Jesus extraiu de dentro lá do meu íntimo mesmo, lá da alma, viu, cantora Cida? Foi lá da alma, Tempo de Deus. Cada composição tem uma história linda. Não estou dizendo que o primeiro não foi, muito maravilhoso, né? Inclusive o primeiro CD eu tenho 2 regravações de uma pessoa maravilhosa, de uma cantora maravilhosa lá do Ceará, muito conhecida, certo? Muito estimada, que é a cantora Lília Leite. Eu fiz regravei 2 composições dela, maravilhosas. Ela me cedeu com muito amor, com muito carinho. Inclusive, eu quero até deixar aqui, viu, cantora Cida, bem explícito, para muitas pessoas saberem que a gravadora que eu gravei, os primeiros CD e o segundo álbum, lá na gravadora no estúdio do pastor Fagner Leite, que ele é o pastor, né, tem a gravadora, é produtor musical, e é o esposo da cantora Lídia Leite, certo, amada? Então, nós já passamos por muitas, né, por várias vidas, muitas pessoas maravilhosas, abençoadas, né? Muitas pessoas que edificaram as nossas vidas, né? Que nos abençoaram. E, porém, também a gente se depara com pessoas que realmente quer, assim, parece que quer atrasar um pouquinho, né, irmã? A nossa chamada. Né? A nossa caminhada, mas não paramos, né? O Espírito Santo de Deus não deixa parar. Não é, minha irmã? Não. Quero também aqui externar, né, a minha gratidão a umas pessoas maravilhosas, irmãs do peito, pessoas que eu amo de coração, que onde eu lancei o segundo álbum, onde foi feita a transmissão da live ao vivo, viu, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, lá em 2023, lá na congregação cristã Fonte do Amor, sabe, a pastora, na pessoa do pastor Roberto, o Antônio Roberto, pessoas maravilhosas também, que estenderam muito as mãos para o meu ministério, me apoiaram muito. A congregação cristã Fonte do Amor fica lá em Currais, lá no Ceará mesmo, certo? Lá em Antônio de Ouro. Essas pessoas que estenderam as mãos para mim, ajudaram muito no meu ministério de louvor, né? Estive com eles também, né, com as mãos dadas, participando também com eles no ministério. E é isso, amada, essa é a nossa trajetória. E aqui estou em Brasília, né, agora atualmente, e Deus está levantando novamente para a honra e glória do Senhor, o meu ministério, me abençoando, e me colocou assim, num ministério muito abençoado, um pastor que me amparou, me apoiou aqui, sabe, abraçou a minha causa, a minha chamada, o meu pastor aqui local, né, que a gente congrega agora, que é o pastor Albano Carvalho, né, com a pastora Zélia, congregação aqui que a gente está aqui, né, unindo força com eles. E temos aí o pastor presidente, que é o pastor Elton, né, Elton Mendes, pastora Rejane, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui que nós estamos agora, viu, amada? No nome de Jesus, servindo ao Senhor com alegria, com grande gozo e gratidão. Aqui a Dite, aqui do Itapuã, viu? Esse é o ministério que nós estamos agora, e estamos aí, levando o ID do Senhor, falando do amor de Deus, ajudando, né, abraçando e transmitindo aquilo que nós mais sabemos de fazer, que é adorar o Senhor, né, levar o nome dele, engrandecer o nome dele através dessas canções abençoadas, amém? Amém, que maravilha, glória a Deus. Você que está chegando agora aqui, olha, nós estamos aqui com a nossa querida cantora Fran Santos, nesse bate-papo abençoado e abençoador, falando de Jesus, essa linda história de amor, uma história cheia de fé, de esperança, também muitas lutas, muitos vales, muitos desertos, não é isso, querida? Mas sempre com o Senhor Jesus abençoando. É claro que Jesus abençoou. Se não tivesse abençoado, ela não estaria aqui. Olha que lindo, hein? Só chega para contar a vitória, contar a bênção, contar o testemunho quem venceu. Amém? Não é? Cantora, isso é verdade. Olha, amada, olha, você falou tudo agora. Para mim estar até aqui, quem me conhece, quem sabe da minha vida sabe que o que eu passei, certo? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui jamais contando para o mundo, né, para o Brasil todo ouvir, porque essa sua programação ela é estendida a todo o Brasil, que eu sei. Tá bem, em outros então, países, isso sim. é coisa de Deus, Glória coisa a de Deus. Deus, né?
é coisa de Deus. Se não fosse o Senhor, eu nem estaria mais viva para contar o que o Senhor tem feito por mim, viu, amada? Essa é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é lindo. Um abraço para todos vocês que estão aí do outro lado. Olha, gratidão, viu? Você que está pelo Radiosnet, pelo website, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Um abraço aqui para o nosso querido Betônio Andrade, lá de Pernambuco. Edson Camargo, ó. Beijo, menino, no coração de vocês. Amada, quando você nasceu, a sua família já tinha declarado Jesus Cristo como Salvador ou não? Então, como eu lhe falei, na verdade, minha mãe, ela estava indo à igreja, né? Mas ela não permaneceu, certo? Então, quem me levava para a igreja era o seu tio. Seu tio, sim. Eu queria dizer um abraço forte para ele. Olha, cantora Cida, ele me levava, eu não sei se você se recorda, mas antigamente, hoje quase não se vê isso, mas antigamente, as pessoas andavam numa bicicleta e colocavam uma caixa atrás na garupa. Ou se não... Hoje eu acho que não tem mais isso, né? As coisas estão tão modernas, as coisas melhoradas. Ou se não, querida, tinha também as bicicletas cargueiras, não é isso? Que levava na frente, não era? Pois então, mas eu não fui dessa Eu lembro. Eu ia dentro de uma caixinha, o meu tio. Olha, eu tenho até uma foto até hoje dessa mesma bicicleta que ele me levava. Quando eu tinha 6 anos de idade, ele me colocava dentro da caixinha e me levava para a igreja. Que bênção. Porque ele também ia sozinho. Ele ia sozinho também. Ele não, a família não ia. Então, Deus ele une propósito, né? O meu tio tinha um propósito de adorar e eu também. Então, o Senhor diz, vamos juntos a Deus. E aí, mamãe, cantora Cida, ela deixou de ir, não sei o que aconteceu, e ela simplesmente deixou de ir e eu continuei. E ali a gente permaneceu, né, orando, buscando. Hoje em dia minha mãe, para a glória do Senhor, papai partiu para a glória já, né, tá fazendo já um ano e um mês e alguns dias que papaizinho partiu. Sim. E mamãe está na presença do Senhor agora, certo? Eu já tenho, graças a Deus, 2 irmãs que estão na fé, na presença de Deus. E, cantora Cida, eu lembro também, logo quando eu me batizei, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu estava bem apreensiva, bem nervosa, mas agora, graças a Deus, o Espírito Santo já me comportou, né? E eu estou mais à vontade. Glória a Deus, é isso mesmo. Poucos dias antes de eu me batizar nas águas, uma pessoa assim que traz na minha memória, o pastor Gilson, um homem de Deus, que na época era o meu pastor, com a pastora Lucineide, eles estão morando em Natal agora, viu? Se não me engano, Rio Grande do Norte, né? Isso, um abraço, nós temos uma grande audiência no Rio Grande do Norte, Magna Andrade, o nosso querido pastor Gessoni Gomes, radialista, bênção de Deus. Sim, querida, continue. Pastor, o presbítero, se não me engano, o presbítero Jasper e a minha amada amiga querida, irmã Claudiane, se não me engano, eles são de lá também, viu? Eles estão na escuta do programa também, viu? Nós temos assim, umas pessoas assim, que estão acompanhando o nosso trabalho em muitos lugares, viu? Em Minas Gerais, no Ceará tem muita gente mesmo, viu? Um abraço, povo lindo. Isso aqui também em Brasília, graças a Deus, né? As pessoas vão conhecendo e vai aumentando, né? O número, graças a Deus. Então, amada, voltando para o meu testemunho, com 13 anos, poucos dias antes de eu me batizar nas águas, né? Porque foi assim, amada, foi tremendo. Foi eu me batizar nas águas e ser batizada com o Espírito Santo. Para honra e glória ao Senhor. Bem novinha, para a glória de Deus, viu? Então, eu me recordo que na época existia fita cassete, lembra? Sim. Que era aquelas fitas cassete. Então, olha a luta, minha irmã. Eu tenho um irmão que eu amo de coração. Não sei, eu acredito que ele está na escuta do programa. Ele se chama Rosemir. E na época nós só tínhamos um radinho, que era aquele gravadorzinho que pegava uma fitazinha, sabe? E ali, a minha pastora tinha me dado uma fita com louvores assim, que eu gosto muito de louvores assim, mais antigos, sabe? Mais louvores raiz, sabe? Me fala muito no meu coração. Então ela me deu essa fita cassete, amada, e ali eu guardei com muito amor. Aí eu esperava um momento para me ouvir, né? Porque aquele radinho era para a família toda. Quando meus irmãos queriam ouvir a música deles, eles ouviam, eu tinha que sair
me afastar, né? Mas quando eu queria ouvir meu louvor, era uma luta, irmã. Eu acho que o meu irmão vai se recordar agora, se ele estiver ouvindo. Então, irmã, sabe o que acontece, irmã? Eu naquela unção, naquela graça, naquela empolgação, porque eu me entrego muito, sabe? Eu me dou de verdade mesmo, de corpo, alma e espírito. Aí eu falei, agora eu vou ouvir meus louvores que a pastora me deu. Aí eu coloquei a fitazinha cassete no gravadorzinho lá, sabe? Minha irmã, quando o hino começou a louvar, que eu comecei a cantar junto, sabe? Aí eu fecho os olhos e começo a me entregar, sabe, cantora? Sim. Aí, minha irmã, quando eu pensei que não, meu irmão veio, minha filha, de lá pra cá, pegou essa fita, irmã, abriu e quebrou a fita e puxou aquela fita toda. Irmã, Nossa. aquilo ali pra mim foi um Deus nos acuda, foi o fim do mundo pra Nossa, mim, muito sabe? triste. Sim, Aconteceu eu isso. imagino. Mas aí a gente entende, né, irmão, como é a fúria do É. inimigo. Pois ele ficou com raiva porque eu tava colocando, irmã. Eu não sei se ele ainda se recorda disso, mas eu acredito que sim, porque ele é 2 anos mais velho do que eu. Então eu acho que ele se recorda, porque eu me recordo, né? Uhum. Então, amada, aconteceu isso, a minha luta, irmã. Então a luta não é de agora, amada, sabe? Sabe aquela luta travada? Eu já passei por tantos momentos, irmã, constrangedor, sabe? Decepcionante, frustrante, humilhante, irmã, humilhante, concernente à obra de Deus, concernente ao meu ministério, à minha chamada, sabe? E isso já vem lá do início. Então, meu irmão fez isso, sabe, irmã? E eu chorei. E o meu irmão tá aí, minha irmã, na peleja, sabe? Assim, até hoje eu oro por ele, mas eu amo de coração. É uma pessoa abençoada, um ser iluminado, muito generoso, sabe? Mas ainda tá assim, sabe? Tá duro. Ele não quer saber de se entregar pra Jesus ainda, não. Mas esse meu irmão que fez isso, eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço desse episódio, irmã, dele ter quebrado a minha fitinha cassete, sabe? E eu fiquei sem meu louvor, sabe? Mas é isso, amada. Coisas que acontecem que a gente fica na memória, né, que não esquece, e eu estou passando aqui, transmitindo, para vocês verem como é difícil, irmãos, como é difícil estar na presença de Deus. Então, de lá para cá, Deus tem feito grandes obras, muitas vidas se renderam aos pés do Senhor. Eu ouço, cantora, vários testemunhos, sabe, de pessoas que diz que, ouvi meu louvor, estava numa tristeza, numa depressão terrível, e quando eu começou a louvar, sabe, começou a ouvir meus louvores, e Deus começou a transformar. Então, irmã, tem um propósito. Às vezes, aparentemente, para alguns, não tem significado nenhum, né? Não tem emoção, não tem, sabe, não tem sentido, mas para outros, o Senhor vai alcançar. E é para essas pessoas, é para esse trabalho, para esse propósito que eu não paro. Por mais que o mundo diga pare, você não tem jeito, não adianta. Mas não dá para parar nada. Porque lá, em algum lugar, eu sei que nesse momento, em algum lugar, alguém foi alcançado, alguém sofreu algum tipo de afronta, de você querer ouvir o seu louvor, de você colocar o seu CD, você colocar o seu hino favorito para tocar, e alguém lá impedir de você ouvir. Eu não sei por que eu contei esse testemunho, sabe? Desse episódio da fita cassete. Mas acontece, irmã. Né? Nessa nossa vida tem de tudo. Nós temos que estar preparados e pedir muito a Deus a graça, o discernimento para enfrentar esses desvaneios da vida, esses desafios que a vida nos proporciona, né? Essas peças que a vida nos prega. Então, nós não podemos parar, jamais, diante das afrontas, das perseguições, das calúnias, nós não podemos parar. E o inimigo já me afrontou, me desafiou e disse, eu vou te calar, eu vou te parar. E por 7 anos o inimigo não conseguiu ainda isso. Por 7 anos ele parou meu ministério, ele estagnou a minha vida de uma forma assim que por isso que eu estou lhe falando. Hoje eu estou contando esse mistério, esse testemunho. Eu estou aqui ao vivo para o Brasil todo ouvir. É Deus puro, porque por 7 anos eu parei. Eu me retornar agora, recentemente. E o Senhor sabe de todas as coisas, Ele me colocou no lugar certo, ao lado das pessoas certas. Tá entendendo, amada? Ele me trouxe realmente para outro lugar. E como eu te entendo, minha querida. E aqui estamos, amado. O Senhor me abençoou com uma família linda. Eu tenho o meu esposo, José Elias, né? Foi consagrado a presbítero também. Tem uma trajetória, uma luta, sabe? Uma guerra travada que meu marido enfrenta todos os dias, irmã. Todos os dias. Sabe? Se ele começar a contar a história dele para você, você chora. E o Senhor me abençoou com 4 lindos filhos. Eu tinha 3 filhos já adultos, né? Que o mais novo tinha 16 anos na época, eu com 40 anos.
cantora Cida Fagundes, Sim. eu costumo sempre dizer isso para as pessoas, eu me preparando para ser avó, porque na época o meu filho mais velho estava com 23 anos, e aí o Senhor vai me abençoar com Michel Ângelo, o meu Olha, quarto filho. Ele hoje tem 5 anos que e 3 gracinha. meses. 5 anos e 3 meses. Ele é especial, né? Literalmente especial. Para honra e glória do Senhor. É o amor da minha vida, sabe? Os meus 3 filhos, uma bênção de Deus. Tá ao vivo aqui o meu genro, ele está na escuta do programa, ele é locutor, viu? Jornalista. Um Lá do Ceará. abraço. Olha, qual o nome do nosso companheiro? Fabrício, ele também é locutor, viu? Jornalista. Fabrício? Fabrício é o meu genro, tá? Fabrício de quê, amada? Sobrenome? Fabrício Jorge. Você Um encontra abraço. ele lá no YouTube. Maravilha! Um abraço aí para o nosso companheiro radialista aí no estado do Ceará, Fabrício Jorge. E já peço a todos vocês que estejam seguindo na plataforma YouTube. Que bênção, que Deus continue abençoando. No Instagram também. Viu isso, jornalista, viu? É locutor, abençoado, casado com a minha filha Saíli, abençoada. Olha que maravilha. Eu tenho o Paulo Ricardo, que está ali no Goiás, viu? Trabalhando ali na empresa ali do Goiás. E eu tenho o Miguel de 21 anos, né? Que nem eu falei, são meus 4 filhos, o Michel Ângelo, que é o quarto, né? Para honra e glória do Senhor. E estamos aqui, amada, viu? Louvo a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, minha família em peso ali no Ceará, né? A família do meu esposo. E a igreja do Senhor em si toda, né, que eu louvo a Deus por essa segunda família que Deus me deu, né, que é a Assembleia de Deus Madureira Adite, aqui do Itapuã, uma família maravilhosa que tem me abraçado, né. Quero também mencionar aqui o nome de um abençoado, um irmão em Cristo, como meu irmão mesmo, como se fosse meu irmão de sangue, o pastor Ronaldo Salustriano, né, que é da igreja também ali da igreja pentecostal, trabalhando para Cristo também. Eles são pessoas maravilhosas que nos ajudam muito no ministério, nos apoia, sabe? Pastora Cristiana. E é isso, amada. Por onde a gente anda, a gente encontra uma família linda, abençoada, que a gente vai, né, se unindo, se abraçando, dando glória a Deus tudo junto, porque isso é a obra do Senhor, irmão, que não pode haver divisão, não pode, né? A gente tem que nos unir. Olha o seu programa, Mãos Unidas, que coisa linda, maravilhosa esse programa, viu, irmã? E eu sei que Deus realmente tem feito, levantado essa sua programação, levantado essa sua rádio, essa emissora, para realmente unir essas pessoas, né? Para nos unir, nós, assim, que somos levitas, que levamos a mensagem de Cristo por meio do louvor, são pessoas, assim, cada um com o seu talento. Cantora Cida, eu fico imaginando, eu gosto muito de ficar assim, sabe, imagina no céu, com esse tanto de talento, tanto de gente iluminada, né, cheios da presença de Deus, todo mundo junto ali, reunido. Que coisa gloriosa vai ser, né, amada? Com certeza, amada. Com certeza. Nós precisamos dessa junção, amada. Nós precisamos dessa união. Sabe, comigo é assim, sabe? Eu gosto de me unir. Eu gosto de sempre... Eu sou do grupo que somo e que multiplico. Eu faço de tudo. Senhor, me conserta, me quebra todinha se for o caso, porque eu quero sempre me unir. Eu quero me unir com meus irmãos para somar e multiplicar. Agora, minha amada, esse negócio de dividir, diminuir, Deus me livre e guarde. Eu peço a Deus todo dia me dê graça e sabedoria e vigilância para que eu seja sempre uma bênção na vida de alguém e não uma maldição. No nome de Jesus Cristo. Viu, amada? É isso. Maravilha! Deus continue te abençoando, querida. São exatamente 9h38. Estamos aqui falando com a cantora Fran Santos, bênção de Deus. Querida, amada, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Você acredita, amada? Também, você já vivenciou algo sobrenatural da parte de Deus? Tipo, um sonho, um milagre? Fique à vontade. Ainda nós temos alguns minutos aqui para nós falarmos sobre esses assuntos importantíssimos. E logo após nós vamos falar sobre as suas canções, tá bom? Amada, sobre a volta de Cristo, esse é o legado que todo cristão tem que levar. O cristão que não acredita na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, né? Ele precisa realmente repensar, né? Precisa ter um encontro com Deus. Porque quem está em Cristo tem que saber que ele está, né?
para qualquer momento voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, né? E muitos já estão se encontrando com Deus. Por isso que nós temos que, eu sempre costumo de dizer, não temos que se preparar, nós temos que estar preparados. Essa é certa. Jesus virá, né? Tanto que Deus deu a visão Deus deu essa visão, né, para João, porque ele realmente vai voltar, né? Não tem isso aí, não tem escapatória. O que eu quero dizer nesta manhã, temos que estar preparados. Se você realmente tem alguma sombra de dúvida da volta de Cristo, né, sobre que ele voltará para nos levar para ele, realmente precisa se consertar com Deus o mais rápido possível, porque Jesus está às portas. Ele muito em breve voltará. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, o nosso viver para Cristo é isso. Sabermos que muito em breve, né, no piscar de olho, nós estaremos com Cristo na glória. O paraíso de Deus está preparado exatamente para nós que esperamos em Jesus. Né? E nós eu realmente não vejo, sabe, eu anseio, eu almejo esse momento. A experiência linda que eu tive com Deus uma vez, amada, foi buscando ao Senhor, estava em vigília de oração. Eu gosto muito disso, sabe, esse mistério de estar em consagração, de escola bíblica. Eu gosto muito de culto de ensino da palavra, sabe, isso aqui é vida para mim, eu me alimento muito com isso. Muito assídua, sabe, eu gosto muito de reverenciar esses momentos, porque isso é vida para nós precisamos disso, precisamos alimentar, né, o nosso espírito. Então, uma vigília de oração, eu não sonhei, eu me vi arrebatada em espírito, sabe, eu me vi, só que o Senhor me levou para um lugar diferente, sabe, ele era um lugar escuro, e eu me lembro que eu descia, sabe, era como se o chão se abrisse e um buraco, e eu começava a descer. Eu descia, eu chegava numa dimensão, cantora Cida, tão, sabe, assim, eu não consigo explicar direito, mas era fria, sabe, aquela coisa tenebrosa, era algo tenebroso, algo que me arrepiava, sabe, eu não conseguia ver nada lá embaixo, era só aquela coisa sombria, aquela coisa assim, que dava frio, que dava medo. E eu descia em pé, sabe? Era como se eu flutuasse, mas eu não subia. Eu flutuava, mas descendo, certo? Chegava a um certo ponto, cantora Cida Fagundes, eu ouvia gritos. E aqueles gritos diziam, ai, sabe? Me ajuda. Muitos ai, sabe? Sim. E aí eu dizia assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu começava a tremer. Sabe, eu tremia e começava a dizer, onde é que eu estou? Ai, meu Deus, eu estou com medo. Que gritos são esses? Sabe, lá no meu íntimo, eu tinha dó daquelas pessoas e eu dizia, vamos ajudar, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo socorro. E aquela voz dizia, fica quieta. Era só uma voz, eu sentia que tinha alguém do meu lado, mas eu não conseguia ver. Mas eu sabia que eu não estava sozinha. Sabe, eu não estava sozinha. E aquela voz dizia, fica quieta porque você nada pode fazer por eles. E ali, cantora, aí de repente eu me deparava, sabe? Aí de repente eu começava a subir um pouquinho, porque eu acredito que eu não estava preparada para descer mais. Eu não tinha estrutura, sabe? Espiritual para isso. Eu não tinha suporte espiritual ainda para isso, para descer mais. Porque eu acredito que o Senhor me levou a uma dimensão, né, a atmosfera do abismo. Essa é a realidade. Eu acredito que o Senhor me revelou o abismo em espírito. Fui arrebatado em espírito ao abismo. E lá eu ouvi aqueles gritos, aquele choro, aqueles prantos de socorro e de ais, e eu não podia fazer nada. E eu começava a me tremer e dizer que queria ajudar eles, mas eu não podia. Então aquela voz me acalmava e eu sentia ele me subindo novamente, me elevando novamente, sim, sabe? Aí eu começava a elevar, aí de repente eu contemplava uns muros gigantescos, uns muros pretos, sabe? Todo negro, aqueles muros. Era uma muralha terrível, muito alta. Eu contemplava isso, sabe? E ali aquelas vozes saíam lá de dentro. Quando eu retornei, sabe, foi aquele impacto. Eu sentia novamente na cama, novamente, sabe? Aquele impacto. Como que o espírito, voltou para o corpo novamente, sabe?
E ali eu comecei a chorar. Cantora Cida Fagundes, eu comecei a chorar, chorava, eu pranteava, eu não dizia uma palavra. E ali, cantora Cida, eu entendi que ali são as pessoas que estão perdidas. As pessoas que não têm mais salvação, sabe? As pessoas que tiveram, amada, a oportunidade de dizer sim para Jesus, de acreditar, né, nos homens e mulheres de Deus que apregou o evangelho da salvação e que diz, bora, volta para Jesus, entrega sua vida a Jesus, confessa o nome de Cristo, porque Jesus voltará. Eu creio na volta de Jesus Cristo, amada. Isso Glória é a verídico, Deus. isso é fato, é realidade, é a Bíblia. Aleluia, É a santo, santo. Bíblia, mas ela não mente. Então você que está me ouvindo nesta manhã, nesta programação maravilhosa, creia, creia, porque há momentos na vida da gente, amada, que a gente perde a esperança, que a gente fica em desilusão por conta de tantas coisas que acontecem, né? Assim aconteceu com Noé, perdão. Noé, ele realmente falava, anunciava sobre o dilúvio. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas chamavam Noé de louco, de velho que não sabia o que estava dizendo, e ali debochava. Não é, amada, diferente de hoje. Quantas pessoas, até da nossa família, a gente fala de Jesus, as pessoas não dão mais credibilidade, sabe? Quando eu pensei, irmãos, as coisas estão tão fugaz, sabe? O mundo, ele tem tentado, o inimigo tem sido tão astuto, tão sagaz, que ele tem tentado apagar o entendimento. Ele tem tentado cegar a visão das pessoas e dizer, que mentira é essa que Jesus vai voltar? Quantos anos faz, desde que eu era criança, que eu ouço os pastores falar que Jesus vai voltar, ele não vai voltar. Irmão, o tempo é de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia para nós. É 1000 anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, passe o tempo que for, Jesus voltará, creia nisso. Creia que Jesus vai voltar para buscar seu povo. Ele disse que vem buscar um povo no meio do povo. Então, Aleluia. tem as pessoas certas que já estão seladas, que já estão assinadas no livro da vida. E você que quer fazer parte nesta manhã, Aleluia. dessas pessoas Glória que estão com seus nomes escritos no livro da vida, aceite Jesus hoje, porque Jesus voltará sim. Isso é fato, é verídico, é palavra de Deus, que não erra e não se engana, que ela é viva e eficaz. Essa palavra diz que o meu Jesus vai voltar, igreja, para buscar o seu povo. Então, confesse a Jesus hoje, procure uma igreja mais próxima de onde você mora, vai lá, entrega a sua vida a Jesus, faz um compromisso com Deus, diga, confesse aos homens. A palavra do Senhor diz que nós temos que confessar aos homens, né, na terra, perante os homens da terra, para que assim seja ligado no céu, que está ligado na terra, está ligado no céu. Mas é necessário que você venha confessar o nome de Jesus Cristo. É necessário que você diga, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, porque só Ele, amada, só Ele tem poder de levar a sua alma e o seu espírito novamente para o céu de glória. Então Jesus voltará sim, eu não tenho dúvida disso. Essa experiência que eu tive com meu Deus é o clamor daqueles que já não tem mais jeito. Verdade, que não tem mais como, porque, minha amada, você partiu dessa terra, fechou seus olhinhos e não confessou o seu Senhor Jesus Cristo como Salvador, não tem mais escapatória. Não existe essa de dizer que tem um purgatório, que tem 7 dias para poder a pessoa se regenerar. Irmãos, não. Quando nós estamos com vida, nós confessar com nossos próprios lábios, com nossas próprias bocas, que Jesus é o Senhor, só Ele é o Salvador e só Ele pode nos salvar e nos levar para o céu de glória. Só Ele, mais ninguém. Amém, glória a Deus, verdade, amada, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, entendimento, mais e mais na palavra de Deus, para abençoar todos nós, em nome de Jesus, amém? Querida, nós temos agora alguns minutos e vamos falar sobre as canções. Querida, quantos louvores até o momento você gravou e onde podemos encontrar as canções, a discografia da cantora Fran Santos? Amém. Então vamos lá. No primeiro CD são 11 canções, né? São 11 composições lindas, abençoadas. No segundo nós temos 6. Então, 11, 12, 13, 17, 14, 15, né? são 17 canções. Ô, Glória! Que maravilha!
Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E estamos aí na peleja ainda, se papai mandar mais, Amém. com certeza virá mais, né? Mas vamos aqui, vamos assim, como é que eu digo, mastigar bastante essas primeiras, né? Porque realmente, como eu lhe falei, 7 anos parada, totalmente estacionada, né? Nós temos muito ainda para apresentar. Com Tem certeza. muitas pessoas que precisam conhecer esse meu ministério, que não conhecem ainda, né? Ele tem que ser realmente explorado. Essas 17 canções precisam ser bastante exploradas, né? Em cada lugar que eu for, onde o Senhor permitir que minha voz chegue e seja alcançada. E é isso aí, são 17 canções para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E as pessoas, Amém. irmão, podem Sim. estar acessando lá no YouTube, @fransantos.oficial, né? Lá vão encontrar o meu canal, pode ir lá se inscrever, né? Dar o like, comentar, pode ficar à vontade para, né, para se expressar lá, falar, né, o que acharam da canção, né, das canções. Lá tem todos os dois, o primeiro CD, o álbum tá lá totalmente disponível, completinho, viu? Agora, cantora Cida, que eu tô começando a enviar, né, Sim. alguns materiais, algumas publicações, certo? Porque teve um tempo, esses 7 anos, amada, o inimigo tentou me inibir, me parar de uma forma que eu tinha minhas plataformas, né, que era o Facebook, que tinha mais de 5.000 pessoas, né, de contatos. Eu saí excluindo Seguidores. tudo, apaguei Uhum. tudo. Eu apaguei tudo, sabe? Eu fiquei no anonimato mesmo, cerrado, sabe? Quis me excluir do mundo mesmo, tá entendendo? Mas Então, Deus te trouxe de volta. Eita glória, Deus é fiel. Que bênção. por isso que algumas plataformas você vai ver são pouquinhas pessoas, porque agora que eu tô começando, né? Agora que tá, a carruagemzinha tá começando a caminhar, viu? Graças a Deus, amada. Graças a Deus. E vida sendo alcançada. 9h51. Você encontra aí a discografia Louvores Abençoados da cantora Fran Santos em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, e a bênção de Deus. Amada, você também é compositora? Sim, falei, 7, 8, 9, 10, 8 canções do primeiro álbum. 8 canções do primeiro álbum foram todas, no caso do primeiro CD, né? CD Promessa, são todas composições próprias de minha autoria. Que maravilha, certo? Amada. Então, cantora, compositora Fran Santos. Você encontra a discografia da cantora, compositora Fran Santos em todas as redes sociais e nas plataformas digitais. Você siga ela no Instagram, tá? Facebook, plataforma YouTube, e a bênção de Deus. Querida, qual é o contato, amado? O contato para que as pessoas possam entrar em contato para estar convidando-a para ir até as festividades do círculo de oração, as escolas também podem estar convidando você para estar ministrando louvor. Enfim, fica à vontade, querida. Certo, amada. O meu assessor é o Espírito Santo, né? Claro, não tenho nada disso. O meu contato direto, fala diretamente comigo, certo? Uhum. É o 619-8150-0715. Certo? Certo. Repita. 619-8150-0715. Cortou um pouquinho. Fala novamente, querida, por favor. Falar diretamente com a Fran Santos. 619-8150-0715. Maravilha, que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus, querida. Chegou o final aqui do nosso encontro, mas não desliga porque você estará nos abençoando, orando por todos nós. Ainda temos aí 2 minutinhos para você falar aquilo que você ainda não falou, deixar suas considerações, tá? E somente gratidão. Amei estar aqui com você, estou amando um lindo ministério de louvor, um testemunho impactante, de força, de coragem, de fé em Deus, sempre acreditando nas promessas do nosso Deus. Parabéns, amada. Fique à vontade.
Amém, minha amada. Eu primeiramente agradecer a Deus, né, o Espírito Santo de Deus que me concedeu esta rica oportunidade de primeiramente ele ser canal, ponte, né, entre você e eu, né, para Glória a chegar Deus. até essa rádio abençoada Amém. e fazer essa transmissão ao vivo, né, para o Brasil todo ouvir. Agradecer a Jesus Cristo, né, por essa chamada, né, por ele ter me confiado essa chamada, esse ministério. Estou em perfeição. Confesso para você, amada, que toda vez que eu subo no altar, ontem mesmo estivemos ali na nossa igreja sede, e mano, tem uma vez, olha que a gente sabe nossos louvores, nossos próprios, de cor e salteado, e a gente eu tremo nas bases, sabe? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito temerosa, sabe? Eu temo muito, sabe? Quando eu subo no altar, em qualquer altar que eu subo assim, eu fico com aquele medo, sabe? Tem aquela, sabe? Não é aquele ar de superioridade, eu estou aqui, não, é o Espírito Santo, sabe? Então, onde estivemos ali adorando o Senhor na nossa igreja sede, para honra e glória do Senhor, ainda tive assim um pouquinho de, sabe, toda vez que eu subo eu tenho aquele tremorzinho, aquele temor e aquele tremor, sabe? Aí agradecer a Deus, né, por essas oportunidades de ter uma igreja nos apoiando, por ter nossos irmãos amados que intercedem por nós, pelo nosso ministério, que não é fácil, né? Eu sei que muitas pessoas pagam um preço alto simplesmente pelo fato de estar estendendo a mão para nos ajudar, porque a gente sabe, irmã, que não é brincadeira, a barra é pesada, o inimigo investe alto para tentar destruir aquele, né, a vida daquele que o Senhor Jesus tem propósito. Porém, a gente sabe o que nos comporta, né, que saber que não adianta, por mais que ele se levante, o nosso Senhor Jesus Cristo passe o tempo que passar, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele bate o martelo lá e decreta vitória na nossa vida, né? Gratidão a Deus pela minha família, pelo meu lar, né, pelo meu marido, pelos meus filhos, para honra e glória do Senhor, abençoados. A gratidão a Deus pela família do meu esposo, a minha sogra, que é uma serva de Deus abençoada, mulher de oração, coluna de oração para a sua família toda. Que maravilha. A todos que estão me escuta, né? Os familiares da minha família, os familiares do meu marido, né, as minhas irmãs, todos, de uma forma geral, amo vocês de coração, todos vocês, né, tanto da minha família como a família do meu marido, vocês são bênção de Deus na minha vida, não tenho nem palavra para agradecer a Deus por tudo que vocês são na minha vida, né, na minha família e por tudo que vocês fazem por nós, amém? Gratidão a Deus, né, a todos que estão na escuta desse programa, vamos, no nome de Jesus, eu creio que está sendo uma bênção, um estouro, sua audiência, sua programação, no nome de Jesus, né, para a glória de Deus, essa rádio abençoada, Mãos Unidas, viu, que o Senhor venha derramar mais e mais o óleo santo da unção, decretar vitória nesse lugar, que nunca falte o azeite, viu, essa graça de Deus, porque isso é o mais importante, que Deus venha abençoar cada um de vocês que participa dessa programação, que estão aí envolvidos, todos, certo? Aqueles que estão na escuta do programa de todo lugar, sabe, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, amados irmãos da igreja, todas as igrejas que estão ouvindo essa programação, que Deus abençoe vocês ricamente, sabe, que Deus venha derramar chuva de bênção, que alcance cada um e que venha dar vitória para vocês, segundo o propósito do coração de Deus, que nem você mesma falou, amada, que a vontade do nosso Senhor Jesus, ela é boa, perfeita e ável, né? Amém. Então é isso, amada, que Deus abençoe a todos, de uma forma geral, né, que vocês sejam ricamente abençoados nesta manhã. Também. Amém? Amém, amém, a ti também, querida, juntamente com a sua família, com todos os amados irmãos, um abraço a todos, os seus esposos, os seus filhos, amém, para a sua sogra querida, enfim, para toda a família, tá? E toda a igreja em nome de Jesus, somente gratidão, viu? Que Papai do Céu continue te abençoando e derramando a graça e a unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Querida, vamos orar? Ore por nós, querida. Nos abençoa aí, em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Deus santo e poderoso. Obrigado, Senhor, Jesus. como o Senhor sabe, Deus, só gratidão a Ti, Pai. Amém. Só o Senhor sabe da minha luta, da minha dificuldade, que eu tenho passado, enfrentado. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe da minha gratidão. Tamanha gratidão tenho a Ti, meu Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e eu creio que por tudo que ainda irás fazer. Até Teu regresso, Pai, até a volta para nos buscar, Senhor. Continua nos dando graça, Senhor. Continua nos abençoando. Continua
Continua, Senhor, nos fortalecendo. Continua nos dando sabedoria, Senhor, discernimento, vigilância, para que nós possamos, Senhor da glória, vencer as batalhas de cada dia. Senhor, eu oro, Pai, em nome de Jesus, em prol, Senhor, aleluia, do meu ministério. Senhor, alcança vidas nesta manhã. Senhor, através dessa entrevista que foi, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, é feita nesta manhã, através dessa programação, que o Senhor alcance pessoas, Senhor, que estão lá no anonimato, caladinho, Senhor, achando que foi o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É a situação, a circunstância, é colocar essas pessoas quietas, trancadas em algum lugar, achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito. O Senhor vai de encontro a essa pessoa. Senhor, ilumina a vida dessa pessoa, traz a luz para essa pessoa nesta manhã e diga assim para ela: sai do calabouço, porque tem jeito para ti. Jesus vai de encontro e arranca essa pessoa lá do anonimato. Senhor, revela essa pessoa para o mundo. Meu Deus, eu não sei quem é, mas o Senhor me revela uma pessoa quietinha, louvado seja Deus, lá no canto, aleluia, louvado seja Deus, tristonho, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução para a sua vida. Ei, nesta manhã o Senhor manda dizer para ti: tem jeito para ti sim. Sai daí, sai deste lugar. Assim como o Senhor deu ordem para Elias, sai da caverna, Elias. É hora do Senhor fazer isso na tua vida. Tu irás sair da caverna, tu irás sair do calabouço. O Senhor vai revelar teu nome para as nações. O Senhor vai te revelar, o Senhor vai fazer teu nome notório, conhecido. Em nome de Jesus, recebe essa palavra profética, recebe essa palavra motivacional da tua vida. O Senhor é contigo. Ainda não acabou o teu ministério, ainda não é o fim para ti. Deus tem propósito, Deus tem algo para fazer tremendamente na tua vida. Assim, papai, eu entrego, Senhor da glória, o meu ministério também em tuas mãos, Pai. Eu entrego, Senhor, a vida da cantora Cida Fagundes, essa programação maravilhosa em tuas mãos. Senhor, toma o programa Mãos Unidas em tuas mãos. Revela mais e mais as nações. Pai notório, Pai conhecido, Pai, derrama graça, unção. Prepara, Senhor, e provê, meu Deus, o que a tua filha necessita. Eu abençoo nesta manhã minha casa, minha família, Senhor, minha parentela, meus familiares. Espírito Santo da verdade, toma em tuas mãos a minha vizinhança, Espírito Santo. Toma em tuas mãos o meu ministério, toma em tuas mãos a igreja a qual eu faço parte, eu congrego. Abençoa meus pastores, abençoa, Senhor, cada membro, congregados do Brasil todo, Senhor. Toma os igrejas em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, dá força nesta manhã, dá vitória para o teu povo, Senhor, e que eles não percam jamais a fé e a esperança, que muito em breve, Jesus, tu voltarás, Pai. Em nome de Jesus, e assim, Pai, nós cantaremos para todos sempre o hino da vitória. Amém, e graças a Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gratidão, amada, que Deus continue te abençoando grandemente. Esse foi o nosso encontro com a querida cantora, compositora Fran Santos, direto de Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, querida.